Boa noite a todos, a todas. Tudo bom, Isaac, Inês? Eu olho aqui para baixo porque tem um outro celular para eu acompanhar o chat aqui. Mais 2 minutinhos e a gente já vai começando essa primeira quarta-feira do ano. Boa noite, Janaína. Boa noite, Roberto, Fernanda. Tudo bom com vocês? Boa noite, Marco. Boa noite, Jonatas. Vamos lá, aqui no meu relógio já deu 9 horas. A hora combinada. Boa noite, tia Maria, tudo bom? Vamos lá, né? A gente está aqui na primeira quarta-feira de 2021, depois de um ano bastante atípico, com muitas novidades, muitas notícias, muitas situações que fizeram essas últimas semanas serem bem menos festivas do que a gente está acostumado, né? Eu já falei outras vezes aqui em oportunidades, né, que eu tive de conversar tanto coletivamente com a nossa comunidade quanto individualmente, que esse, para todos nós, para a humanidade, foi um ano difícil. Foi um ano que trouxe desafios até então inéditos para a maioria de nós, né? E aí a gente tem pelos próximos tempos alguma expectativa de que algumas coisas mudem, mas a gente ainda está diante de muita incerteza, de situações que são muito difíceis, de situações de sofrimento. Lembrando que sofrimento é aquilo que a gente recebe sem querer receber, ou aquilo que a gente quer receber, mas não recebe. Né? A gente está diante de uma série de situações de sofrimento, sejam elas coletivas, em razão de toda a situação sanitária do país, sejam elas individuais, né? Para mim, particularmente, esse último ano não foi um ano tranquilo, foi um ano difícil, por motivos coletivos e por motivos individuais, mas eu estava meditando num salmo que é um dos meus salmos preferidos, agora no início do ano, enquanto eu pedia direção ao Senhor para lidar com alguns desafios que virão, e eu gostaria de compartilhá-los com vocês, porque eu acredito que, mesmo diante de momentos de sofrimento, ou melhor, especialmente em momentos de sofrimento, essas palavras têm muito a dizer para nós, né? Então vamos lá. É um salmo bastante conhecido, é o Salmo 103. Eu vou ler ele aqui, quem quiser acompanhar, fica à vontade, tá? Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição
que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para obedecê-los. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que executais a tua obra. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, e bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu gosto muito desse salmo, ele foi muito edificante durante grande parte da minha vida e durante esse período em que eu estive meditando sobre ele. E tem algumas coisas que me chamam um pouco a atenção, né? Uma delas é que a gente costuma, às vezes, passar pela palavra, né, sem entender direitinho o que cada uma dessas coisas significa, né? Então, por isso eu gosto muito de uma tradução da Bíblia, que não é uma tradução, é uma paráfrase, né? É a Bíblia escrita de outra forma, em linguagem contemporânea, né? Não se pretende ser uma tradução exatamente literal, que chama A Mensagem, porque ela faz ela apresenta figuras de linguagem que são bastante interessantes. Então, aqui, o salmista está ordenando que a sua alma bendiga ao Senhor e que tudo que há nele bendiga o seu santo nome. E não se esqueça, né, de nenhum de seus benefícios. Ele está dando à própria alma, ele está ordenando que a própria alma não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor e que bendiga. O que é bem dizer? Que fale bem dele, que lembre daquilo que é bom e que fale sobre isso. Né? Por quê? Porque ele perdoa todas as iniquidades, todos os pecados, toda a vergonha, tudo aquilo que está mais escondidinho, que está mais oculto, tudo aquilo que nos envergonha, né? Ele perdoa. Ele sara todas as enfermidades, todas, até mesmo as mais complexas e aquelas que a gente entende ou que a gente acha que não tem solução. Ele redime a vida, a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Ele enche a nossa boca de bens, de coisas boas, e de sorte que a nossa mocidade, que o nosso vigor se renova como a da águia. Né? E justiça e juízo a todos os oprimidos, isso significa, né, que ele ouve aquele que é fraco. E eu gosto de pensar nisso num termo, de olhar para isso, né, com uma lente social, política, né, mas também dá para a gente entender, né, que tem um significado espiritual mais profundo aqui também, né?
Ele cuida do seu povo, porque ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitios, as suas obras aos filhos de Israel. Ele é misericordioso, piedoso e longânimo. Isso significa que ele demora para ficar bravo. Ele é grande em benignidade. O que, que é uma pessoa benigna? O que, que é essa benignidade? Uma amiga minha escreveu um livro em que ela fala que um dos personagens é uma pessoa muito benigna. Esse personagem, no caso, é um policial que sempre olha o lado bom das coisas, né? Ele sempre abençoa e ele sempre procura ver e ressaltar o bem. O Senhor é cheio, é grande em benignidade. Ele é aquele que sempre vai, né, agir com bondade, sempre vai ter um olhar bondoso em relação aos seus filhos. O Senhor não vai reprovar perpetuamente para sempre, não vai ficar bravo para sempre, não vai reter a sua ira para sempre. E ele todos os dias escolhe não nos tratar segundo os nossos pecados e não nos recompensar segundo aquilo que a gente merece, né? Todos os dias a gente merece castigo, perdição e morte, mas ele escolheu ter uma misericórdia tão grande quanto o céu está elevado acima da terra. E ele escolheu nos afastar do nosso pecado e da nossa vergonha, assim como o Oriente está longe do Ocidente. Porque ele se compadece, o coração dele está cheio de ternura em relação aos seus filhos, em relação a nós, assim como um pai se compadece de seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe da nossa fragilidade, das nossas fragilidades, ele sabe que a gente costuma ser volúvel, costuma mudar de ideia, costuma acreditar em mentiras, ele sabe que a nossa vida é muito curta, mas a misericórdia dele é desde a eternidade e até a eternidade. Sobre os filhos dos filhos, vai em muitas gerações sobre aqueles que guardam a sua aliança e que obedecem os seus mandamentos. Ele domina tudo, ele é soberano sobre todos os cenários. E a parte que eu mais gosto aqui, né? O salmista fala de coisas muito grandiosas, fala que os anjos devem bendizer ao Senhor. Ele ordena: anjos, bendigam ao Senhor, bendigam todos os exércitos da terra, bendigam todos os ministros, bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E ele termina falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu gosto de pensar nisso porque, pensando em alguém que é muito que tem uma mente muito subjetiva, muito profunda, muito problematizadora, coitado do meu marido, né? Essa ordenança que o salmista faz à própria alma é algo que eu tenho que repetir com bastante frequência, né? Eu também sou uma pessoa que constantemente acredita em mentiras, que constantemente fica presa na própria vergonha e no próprio pecado, mas com força eu preciso ordenar que a minha alma bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. O salmista fala de coisas muito grandiosas aqui. Eu acredito que isso não seja só literário, né? E que não é por acaso que ele ordena que os anjos, que os exércitos, que os ministros, que todos bendigam ao Senhor e que a minha alma também. Porque a gente está falando de uma ordenança que exige muita autoridade, que exige muito pulso firme. Nossa alma nem sempre escolhe bendizer ao Senhor. A minha, espontaneamente, muito raramente escolhe bendizer ao Senhor. E ela também é como a erva. Ela vai embora, ela frequentemente se esquece dos seus benefícios, né? Então, eu gostaria, né, de compartilhar com vocês esse texto como o texto
talvez o texto tema de 2020 para as nossas vidas pessoais, para as nossas vidas devocionais, né? É o meu, eu estou dividindo com todo mundo aqui, né? Que durante, de 2020 não, de 2021, olha só, né? Que durante 2021 a nossa alma seja diariamente desafiada a bendizer ao Senhor, a falar das coisas boas, falar bem do Senhor e não se esquecer de nenhum de seus benefícios, porque por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa vergonha, por maior que seja o nosso vício de acreditar em mentiras, por maior que sejam as doenças, as enfermidades que nós as pessoas perto de nós vivemos. O Senhor é maior. Ele faz justiça. Ele faz juízo aos oprimidos. Ele é misericordioso. Ele é piedoso. Ele redime a nossa vida. Ele escolhe todos os dias nos tratar muito melhor do que o que nós merecemos. E ele escolhe afastar de nós o nosso pecado, a nossa vergonha, as mentiras que constantemente nós escolhemos tomar como verdades. Essa é a verdade. É uma verdade que não é natural, né? É contrária à nossa vida que está imersa em pecado. E eu falo de pecado não só como coisas que a gente faz, mas como um modelo mental, como um sistema que nos afasta do Senhor. Então, não é natural ter uma vida que bendiz ao Senhor e ordenar que a nossa alma bendiga ao Senhor. Isso é necessário a gente ter autoridade quando faz essa ordenança, porque isso não é natural, não é espontâneo, e espontaneamente, sozinha, ela não faz isso, né? Mas é talvez a saída para termos, né, um ano de 2021, para termos dias mais leves e que fluam, né, na presença do Senhor. Que a nossa alma, durante esses próximos tempos, que a nossa alma amanhã, né, um dia de cada vez, que a nossa alma amanhã bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Os tempos são difíceis, os dias são maus, as notícias ruins aparentemente têm tomado conta de todos os meios de comunicação, mas a minha alma vai bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum de seus benefícios, porque o reino é dele, ele é soberano sobre todos os cenários e ele, todos os dias, é muito misericordioso comigo, me afasta da minha vergonha e me trata muito melhor do que eu mereço. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esses próximos dias que nós viveremos, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, os desafios que os irmãos de nossa comunidade, que os irmãos que estão nos assistindo possam estar vivendo, Senhor. E eu peço, Senhor, que mesmo em meio a este sofrimento, mesmo em meio a estes desafios, Senhor, a nossa alma permaneça, Senhor, sólida, firme, Senhor, e convicta em Te bendizer, Senhor. Ó Deus, renova a memória dos meus irmãos, Senhor, acerca dos Teus benefícios, Senhor. Ó Deus, revela, Senhor, de uma forma que para alguns talvez seja uma novidade, para outros seja talvez uma continuação, Senhor. A tua misericórdia, o teu amor, Senhor, o teu desejo de se relacionar conosco, Senhor, de uma forma diferente nesses próximos dias, Senhor. Ó Deus, que a nossa alma não seja tomada por vergonha, por más notícias, mas sim pela decisão diária, frequente e obstinada de te bendizer e de manter viva a memória acerca de todos os teus benefícios, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom,
Porque o Senhor é maior do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade, do que qualquer injustiça. Porque é o Senhor quem estabelece e quem remove reis. E porque o Senhor diariamente nos trata, Senhor, muito melhor do que aquilo que nós merecemos, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em se irar, é tardio em ficar bravo, Senhor. E porque o Senhor nos oferece uma vida livre de pecado, de mentira e de vergonha, Senhor. Ó Deus, que essas coisas que não vêm de ti, Senhor, estejam longe dos meus irmãos nesses próximos dias, Senhor. Que nós estejamos, Senhor, com a mente leve, Senhor, e livre, Senhor, para te bendizer em todos os momentos, para lembrar de seus benefícios o tempo todo e que nós não sejamos levados pelas más notícias, Senhor. É isso que eu coloco em teu nome, Senhor. É isso que nós colocamos diante de ti, Pai. Amém. Amém. Boa noite a todos e a todas de novo. Muito obrigada pela atenção. Tem um cachorrinho querendo entrar aqui. Eu estou em outro cenário hoje. Estou aqui em Jundiaí, na casa dos meus pais. Mas eu agradeço, né? E o meu texto agora estou compartilhando com todos, né? Que sejam palavras inspiradoras para o que a nossa bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Amém? Muito obrigada. Boa noite a todos.